Aí ele parou um pouco assim e falou assim, você não quer vir trabalhar aqui na Blizzard? Eu falei assim, tá, mas Como isso acontece? Como isso acontece? Ele falou assim, não, a gente tem uma vaga de PR aqui. Uhum. Eu falei, mas eu nunca mexi com PR. Eu falei, não, eu sei que você faz umas coisas de PR, mas assim, eu sei que você não é um PR, mas você manja. Eu falei, não, beleza. Você aplica pra vaga que depois a gente aí, se você passar pelas entrevistas, aí você tá beleza. Cara, eu fiz uma porrada de entrevista. Eu nunca vi uma empresa que faz tanta entrevista. Mas tu fez o processo da EA? Também não fiz. Também não fiz. Ele me puxou pra fazer o negócio da Blizzard e eu fiquei só na Blizzard. Eu fiquei 2 meses fazendo entrevista direto. Eu lembro que na última entrevista, o chefão da área, ele falou... Bem-vindos de novo ao Chips Podcast. Hoje eu tenho uma pessoa muito legal, que ele conhece não só a parte de games, como também a parte de hardware. E ele juntou as duas coisas nessa maior felicidade, que é o Daniel Cauano, que trabalhou não só na Blizzard, como também na Asus. Sim, exatamente. E aí, Cauano, tudo bem? Beleza, muito obrigado por estar aí. Obrigado por receber aqui. Prazer é todo meu, é muito legal poder conversar contigo. A gente já te viu muitas vezes no Pulse, já te viu em todos os lugares falando sobre ROG Phone, mas eu sei que o Cauano não começou na ROG Phone e nessa parte. Sim. Então eu queria voltar pro passado e saber um pouco mais do que o Cauano gosta, do que ele gostava quando era pequeno. Vamos lá, né? Bom, eu comecei, assim, obviamente que como toda criança, e aí falando de que eu cresci basicamente nos anos 80, anos 90, né? Naquela época ainda a gente não tinha tanto acesso a games, né? Era um negócio que tava começando. Eu lembro de começar a jogar Atari e tal, não sei o que. Meu pai tinha comprado um Atari, joguei River Raid pra caramba, Enduro. São jogos que, pô, pra quem conhece a Atari, é o jogo que acho que todo mundo começou. Pitfall, né? Sim. Então, que são jogos da Activision, inclusive, que até hoje aí são referência nesse mundo dos games, né? Com certeza. E aí, assim, eu sempre tive um quê de gostar de jogar e tudo mais, aí logo em seguida eu migrei, assim, eu sei, assim, uma coisa que até foi assim, eu falei pro meu pai assim, pô, quero um computador na época, né? e o acesso ao computador no Brasil no fim dos anos 80 era um negócio... Impossível. Era praticamente assim, era o mercado negro, porque você tinha... Ainda não tinha PC, mas tinha os MSX. Sim. Né? A Gradiente vendia aqui no Brasil ainda um MSX e tudo mais. E aí, ele falou, você vai ter que ir o ano inteiro bem na escola. Eu falei, beleza. Olha, uma boa... Ralei que nem um louco, aí ganhei o MSX. Uhum. E aí foi quando eu comecei a realmente entrar nesse mundo de jogos de PC e tudo mais. PC. Na época não era conhecido como PC, porque o MSX ele pegava muitos jogos assim que se jogava no Nintendo, ou até mesmo naqueles videogames que existiam no Japão, né? Sim, aqueles formatos do Japão. E aí eu jogava esses joguinhos. E aí, entre os anos 90, aí fez um upgrade. Aí eu tive nesse meio tempo, tive um Nintendinho. Só que o meu irmão gostava de jogar no Nintendo e eu gostava de jogar no MSX. Então a gente ficava separado, assim, eu gostava mais de jogar gostava de jogar Duck Hunt, né? Que, puta, aquela pistolinha era show de bola. Mario, obviamente, Tartarugas Ninja. Então isso aí foi um negócio que também gostava bastante. Naquela época não tinha jogos... Só era jogos de plataforma, né? Não tinha jogos igual a gente tem hoje, dos tipos que tinham... Óbvio, você tem um RPGzinho e tal, mas era diferente naquela época, né? Sim. Eu venho de outro lado. Eu joguei Atari, joguei muito River Raid, joguei muito Enduro. E daí, quando eu saí do Atari, eu fui pro Master System. Ah, então tá. Eu peguei Você pegou outra vertente, você pegou outro caminho. Outro caminho. Aí, quando surge o Mega Drive... Eu tinha alguns parentes que já estavam morando no Japão nessa época. Teve aquela movimentação dos japoneses brasileiros irem voltar, né? Trabalhar no Japão. Sim. E aí nessa meu tio me deu um Mega Drive japonês. Bizarro. Eu fiz exatamente o contrário. Eu saí do Master System e fui pro Super Nintendo. A gente vai se cruzando aí, né? E aí eu fiquei jogando Mega Drive um tempão. Aí eu jogava muito... Tipo, tem jogos icônicos, né? Você tem, bom, óbvio, o Sonic Sim, é o Mario da Sega na época, né? Só que errado, né? É o pior jogo que já foi criado na face da Terra. Exato. O Mario é o certo. Exatamente. E o Sonic não. E aí você tem DuckTales, que eu gostava muito de jogar DuckTales. Fantasia, do
Mickey. Sim, esse jogo Então, esses jogos muito legais, assim. E aí eu fico... Aí obviamente, eu já tô no final do ensino médio, e aí eu tô entrando na faculdade já, né? Sim. Aí na faculdade eu não tinha tempo pra jogar efetivamente nos primeiros anos da faculdade. E aí eu também começo com um trabalho bem normal, que é o trabalhar em banco. Olha só. Então, minha carreira começa trabalhando em banco. E meu sonho era continuar trabalhando no banco. Não era nem uma coisa... Porque assim, eu acabei cursando administração com ênfase em comércio exterior. Eu queria trabalhar nessa parte de comércio exterior. Sim. E o banco era uma forma de eu começar a trabalhar nessa área. Com certeza. E aí, fiquei, né? E eu, assim, não tinha pretensões maiores, assim, de mudar de carreira, né? Sim. Vou te contar uma coisa engraçada. A minha primeira carreira também foi no banco. Só que era como office boy. Eu ia em todos os bancos pra fazer pagamento e boleto e essas coisas. Na época que era o que só dava pra fazer direto no caixa. Eu trabalhava no caixa. Eu trabalhava entregando pro caixa, depositando e fazendo isso aí. Então eu comecei nessa parte. E assim, em algum momento dessa minha carreira no banco, eu comecei assim... Eu estudava, né, e tal, e... Assim, um amigo meu falou assim, cara, você não quer participar do processo seletivo da Samsung? Eu falei, Samsung? Eu falei, não, Samsung... Eu falei, não, você conhece Samsung? Na época era isso, assim, você conhece Samsung? Eu falei, eu conheço, é uma marca coreana de eletrônico e tudo mais. Mas o que, pra fazer o que lá? Marketing. Eu falei assim, marketing? Né? Eu falei, não é muito a minha vibe, nem nada. Mas eu falei, vamos lá, vou tentar. E aí... em dezembro de 97, eu sou contratado pela Samsung. Caramba. E assim, para começar como estagiário lá. Em São Paulo. Aqui em São Paulo. Legal. E aí eu passo de 98 até quase fim de 2001 trabalhando lá. Daí lá eu trabalhei com basicamente linha branca, linha marrom, né? Então Sim. Era para os mais novos, né? Linha branca, linha marrom, linha branca é geladeira, lavadora, que a Samsung tinha na época, mas ninguém conhecia. Todo mundo achava que era porcaria. É verdade. Todo mundo achava porcaria. Era Samsung é porcaria. É coreana. E a linha branca porque só existia da cor branca. Ó, né? Eu não quero ser... Não tô sendo nem um pouco depreciativo aos coreanos. Mas na época, os brasileiros achavam o produto coreano muito ruim. Muito ruim. Interessante. Eu tenho essa ideia dos produtos chineses, mas do coreano eu não sabia. Não, o coreano tinha. Tanto é que na época a gente fez um brainstorming num sábado, assim. Eu era estagiário ainda, né? Eu trabalhava no sábado, né? E aí esse brainstorm era com o time de vendas, os coreanos e tal. Eles falaram assim, qual o nosso maior problema? Aí os vendedores falaram assim, a nossa marca, as pessoas acham que é ruim. Era isso. Imagina isso eu tô falando de 98. As pessoas não sabiam mesmo. Elas valorizavam o quê? Sony, Panasonic, Pioneer, marcas japonesas. Claro. E aí falou, a gente é coreano, não dá, os caras não querem comprar, eles não têm confiança na marca. Tinha tido aquela crise em 98. Então, eu entrei justamente na época que deu a crise na Coreia. Sim. Assim, quando eu cheguei no escritório, era um andar inteiro. Eles tinham cortado metade do andar. Caramba! Então ficou só uma metade do andar. Foi um corte gigante, coreano voltando, loucura total. Sim. Então, foi uma época difícil, mas aí eles ficavam perguntando, né? E a Samsung, ela fazia OEM de geladeira, OEM de forno micro-ondas. E o que é um OEM? É quando eles fabricam pra outra marca. Ah, entendi. Então, você imagina que a Samsung começou desse jeito, hein? Não, tudo bem. Tipo, a geladeira, por exemplo, tinha a geladeira da Brastemp que era Samsung. Olha, lá atrás, micro-ondas Brastemp era Samsung. Essa é uma fofoca, praticamente. Isso faz tempo já, tem mais de 20 anos já, então tá tudo tranquilo. E aí, e nessa época, em 98, eu começo a jogar StarCraft. Porque começa a acontecer o movimento das LAN houses. Sim. E aí eu tinha muitos amigos coreanos, e aí eu ia lá no Bom Retiro ou na Aclimação jogar nas LAN houses coreanas lá. E aí eu conheço StarCraft. E eu me apaixono por StarCraft. E aí, assim, isso vai... Depois lá na frente a gente vai conectar os pontos, né? Aí conheço StarCraft, e aí logo em seguida surge o fenômeno Counter-Strike. E aí foi fenômeno mesmo. Todo mundo jogou. Jogou, e era lan house pra tudo quanto é lado. Eu fazia os coros... Na época não tinha a Monk ainda. A Monk só tinha uma loja na Paulista.
aí dá o boom, aí vai pra tudo quanto é lado. Aí em 2001 eu mudo de emprego, né? Eu vou pra uma empresa de business intelligence, ó, mudei radicalmente também. Aí eu falei, vou pra outra área. É que eu tinha vontade de conhecer muito o mercado, o marketing corporativo, né? Não corporativo de você divulgar, mas assim, do B2B. Sim. De você fazer negócios e tal, né? E eu fui pra uma empresa de business intelligence que era vender solução de BI e era uma coisa tipo, fazer propaganda para empresas, falar com CIOs, etc e tal, né? E aí eu vou mais dentro do counter, aí tinha uma Monkey perto de onde eu trabalhava, a gente fechava o escritório e ia jogar. Todo mundo. E participava de campeonato, os campeonatos de clã. Aí nessa época, a gente já conhecia o Gaules, um monte de gente. Sim. Só que um pouco antes, até quando eu ainda tava na Samsung, começou no Brasil os campeonatos de esportes. E aí foi assim, foi o próprio Léo de Biasi, que ele traz a primeira liga de esporte pro Brasil. Ele ainda não trabalhava ainda com a Monkey, ele tava trazendo esse formato pro Brasil, e aí eu tava vendo que isso estava acontecendo, porque eu já jogava Counter. Sim. Aí eu falei, pessoal, vamos emprestar monitor pros caras. Foi lá no Renascença, no hotel. Emprestar? Porque aí o pessoal podia trazer só os computadores. Sim. E jogar lá. Tinha o lance, nesse campeonato tinha um lance chamado Bring Your Own Computer. Então você... E eu lembrando também, naquela época não tinha monitor de cristal líquido, então os monitores eram pesadíssimos. Ah, sim, monitor de tubo, né? Monitor de tubo, então tinha 14, 17, 21. O 21 era um... 21? Eu nunca vi, acho que um tubo de 21. Bagulho descomunal, assim, né? Aí teve 19, então a gente prestou vários monitores pra rodar o campeonato e para as pessoas que traziam o computador poder jogar, né? E aí foi assim. E aí, na época, até quando eu saí da Samsung, a Samsung tava trazendo o World Cyber Games pro Brasil. E aí eles falaram, pô, você não quer ficar, você cuida do World Cyber Games. Eu falei, não, eu preciso mudar. Eu quero conhecer o mundo um pouco, né? Poxa, o World Cyber Games. Eu fiquei, meu chefe na época, ele falou, pô, você é louco, cara. Falei, onde é que você vai? Por que você tá fazendo isso? Eu falei, não, pô, você conhece tudo aí, pô, você podia ficar. Eu falei, não, eu quero dar uma espairecida um pouco, né? Sim. E aí eu fui trabalhar e continuei jogando. E aí, obviamente que a vida adulta, né, te traz algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu casei, né? Importante. Em 2005 eu caso e tal. E aí eu fico... Não é que eu fico distante dos jogos, mas eu fico... não me dedico tão mais, né? Então, por exemplo, o Counter eu deixo de jogar um pouco, aí começo a jogar outras coisas, né? Sim. Aí, beleza. Aí eu saio dessa empresa de BI, vou pra uma empresa... Eu vou pra Samsung de volta. Só que aí eu trabalho com impressoras, não é com nada relacionado a games, nada. Impressoras. Aí eu vou pra... Depois eu saio da Samsung e vou pra Panasonic e trabalho com TV. Sim. E lá também não tinha muito relacionado a games. E aí eu fico cuidando da divisão de TVs lá. Depois de 5 anos lá eu saio e volto pra Samsung de novo. E aí lá eu cuido de monitores. Aí monitores eu também não tinha muito... Na época já não era um grande negócio mais monitores, né? Aí já tinha notebooks, etc e tal. E aí foi, né? Aí saio da Samsung em 2012 e vou pra Acer. E aí fico até 2014. Sim. Daí o sonho acontece. Que eu vou pra Blizzard. Bah. Agora tudo muda, né? Tudo muda. Não, e aí foi um ponto que assim... O pessoal falou, como é que você conseguiu entrar na Blizzard? Eu ia perguntar justamente isso. Sendo que você tem uma carreira aqui consolidada no mercado eletrônico e tal, né? Sim. Eu sempre falava pra minha esposa, falava assim... cara, eu tenho um sonho de trabalhar na indústria de games, né? Se eu pudesse realizar esse sonho na vida... Eu gostaria muito, né? Sim. E aí foi o seguinte, eu tava na Acer e eu já tinha passado por várias empresas de eletrônica, né? Aí faltava LG, faltava algumas empresas, mas assim, eu tinha passado por outras e eu via que o meu laguinho tava diminuindo, porque assim... No fim das contas, você fica trocando de cadeira só, né? Com certeza. Você conhece fulano e tal, aí você vai trocando. E eu já tava meio saturado já desse mercado de eletrônico. Falei, eu preciso fazer algo diferente, né? E aí, eu tava um dia olhando o LinkedIn, aí eu vi uma vaga para gerente de produto na EA, né? Na Electronic Arts, pra FIFA. E eu amava FIFA. Olha, vou poder trabalhar com Giliard. Eu falei, eu quero essa vaga aqui, eu tenho que dar um jeito, né? E eu não sei se você conhece o Ivan Caco.
Que então, o Ivan, ele foi o cara que trouxe a Blizzard pra cá e tal, né? Que ele foi o country head daqui, da Blizzard. E aí ele trabalhava ele trabalhou na EA há muitos anos, e aí ele já tava na Blizzard nessa época. Aí eu liguei pra ele e falei, pô, mas você não quer me ajudar numa vaga aí da EA? Ele falou assim, mas que vaga é essa? Eu falei, de produto pra FIFA. Eu falei, você sabe que eu gosto de FIFA pra caraca, você podia me ajudar aí, legal, né? Aí ele falou assim, não, beleza, eu vou te indicar. Aí ele parou um pouco assim e falou assim, você não quer vir trabalhar aqui na Blizzard? Eu falei assim, tá, mas como isso acontece? Como isso acontece? Ele falou assim, não, a gente tem uma vaga de PR aqui. Eu falei, mas eu nunca mexi com PR. Eu falei, não, eu sei que você faz umas coisas de PR, mas assim, eu sei que você não é um PR, mas você manja. Eu falei, não, beleza. Então, você aplica pra vaga. Você aplica pra vaga que depois aí, se você passar pelas entrevistas, aí você tá beleza. Cara, eu fiz uma porrada de entrevista. Eu nunca vi uma empresa que faz tanta entrevista. Porque... Mas tu fez o processo da EA? Também não fiz. Também não fiz. Ele me puxou pra fazer o negócio da Blizzard e eu fiquei só na Blizzard. Ah, por isso. Aí eu mandei meu currículo e, uma dica importante. Você vai se aplicar pra empresa americana, não se esqueça de fazer a cover letter. Porque a cover letter é o que... Se você mandar um currículo para uma empresa americana e você não anexa o cover letter... Eles aqui é tipo assim, é lixo direto. Exatamente. Eles nem olham. Então você tem que fazer isso. E tem um outro macete, né? Que é quando tem uma vaga, na cover letter é interessante que tu pegue todos os itens que eles consideram interessantes e aponte um por um o que tu é bom naquele Exatamente. assunto. E que você gosta da empresa, aquela coisa toda, que você tem, né? Então tudo isso você tem que colocar na cover letter. Sim. E aí é o ponto que hoje, por exemplo, a galera até usa a AI pra fazer isso, porque é um troço que você precisa cativar ali o entrevistador, né? Com certeza. Beleza. E aí eu passei por um processo longo, porque eu não ia só cuidar de PR, eu ia cuidar de licenciamento aqui também. Então eu tinha que saber... brinquedos. BizDev aqui e tal, não sei o quê. Aí beleza, então eu passei por, sei lá, eu fiquei 2 meses fazendo entrevista direto, assim. Acredito. E aí eu lembro que na última entrevista, o chefão da área, ele falou, por que a gente deveria escolher você? Eu falei assim, ó, tem uma questão importante. Se você escolher uma pessoa que ama de paixão um jogo, por exemplo, um cara que ama World of Warcraft, um StarCraft, se você passar por um momento de crise, você, por causa do amor que você tem pelo jogo, você acaba trocando os pés pelas mãos. E eu já vi muito disso acontecer no mercado. Sim. Tá? Você acaba falando aí um monte de coisa que você não deveria falar como porta-voz, etc e tal. Então, como eu não tenho isso, assim, eu gosto dos jogos, etc e tal, mas não é essa paixão cega que muita gente tem, se tiver uma crise, vocês vão sair bem. Com certeza. Porque aí a gente não vai ter esse problema, né? Então, eu tenho a maturidade hoje, a idade, porque assim, obviamente quando eu me apliquei para essa vaga, eu tinha quase 40 anos. E eu sabia que eu era o mais velho do processo. Sim, com certeza. Né? Então eu falei assim, eu ia trabalhar com uma moçada muito mais jovem do que eu. Então eu falei, cara, é isso. Se vocês querem realmente alguém mais que possa transmitir um pouco de senioridade para isso, eu acho que eu tô à disposição para isso, né? E aí, cara, passou acho que mais uns 15 dias, aí me contrataram. Aí eu comecei a trabalhar em outubro de 14 lá. E aí, assim, aí todo mundo fala, e aí, como é que foi? Cara, é o sonho. É o sonho. É um sonho você trabalhar numa empresa que, cara, valoriza a comunidade. Eu acho assim, uma das coisas que a Blizzard ela tem de melhor é esse trabalho de cultivo da comunidade. Sim. Tudo é feito em torno da comunidade, tudo é feito para a comunidade. Eu sei que muitas coisas você fala assim, cara, duvido, porque a gente já viu um monte de treta aí da Blizzard com a comunidade. Porque as pessoas são muito apaixonadas de um lado e do outro, acontece isso. Então, assim, não dá pra agradar todo mundo. Acho que as atitudes que são tomadas hoje, elas visam, obviamente, a saúde do jogo, né, como um todo. E às vezes algumas decisões são ruins. Normal. Tá, então assim, hoje eu vejo muita gente reclamando, subiu o preço do tempo de jogo, subiu não sei o quê, tá caro isso, tá caro aquilo. Cara, imagina você suportar
cento e poucos devs que tem lá de World of Warcraft. E aí você falando de um jogo que foi feito em 2004. Sim, e daquele jeito, né? E não tem... E assim, a tecnologia que está sendo usada no jogo é a mesma dessa época. Sim. Não foi atualizado assim, agora você pode fazer os... ele tá sendo atualizado aos poucos, sim, porque você tendo... Mas imagina que quando eu entrei lá, em 14, os servidores do World of Warcraft ficavam nos Estados Unidos. Sim. O ping era alto, não sei o que e tal, porque tudo era lá. Claro. Eles estão tentando descentralizar e usar nuvem, etc e tal, mas é um processo de vida que está usando uma tecnologia de programação muito antiga. E eu acho muito legal tu citar isso, porque afinal de contas tu citaste antes de ir pra Blizzard que tu gostava muito do FIFA. E o FIFA, como vocês sabem, eles limpam a mesa de tempos em tempos e recomeçam do zero, com uma tecnologia nova, com uma forma... World of Warcraft não tem como fazer isso, tu não tem como limpar a mesa. Dizer, não, agora a gente vai desligar o jogo aqui. Vocês ficam esperando a gente desliga o jogo e a gente vai subir o novo. Não tem. E o pessoal falava assim, cara, a gente ligou um negócio que não tem a chave de desligar. Exato. Então, assim, tem gente que joga, vive o jogo, e é isso aí. Então, assim, eu acho que... E acho que o World of Warcraft é um exemplo, porque eu acho que não tem jogo que tem uma vida tão longa quanto, assim, que tem mantido o número de usuários, etc, então, como o World of Warcraft, sim, né? Eu acho que é um dos melhores cases que a gente tem na indústria de longevidade, e eu acho que ele é um dos precursores de grandes longevidades, né? Porque agora o jogo como serviço eu acho que é uma coisa bem comum, assim. Tipo, sim. Tu vai ter um Fortnite, tu vai ter um jogo como Roblox e afins, que tu já sabe que, bem, é isso aqui e vai ser isso aqui pelos próximos 20 anos. Exato. E o World of Warcraft eu acho assim, eu espero que realmente que a Blizzard ela possa trazer novidades pro jogo sempre, porque é um jogo que ele cativa. Não é um gênero que eu curto bastante, assim, que eu nunca fui muito fã de RPG, mas a história cativa muito. E aí eu faço, assim, pra mim, um dos caras que mais mostra, assim, esse espírito que a Blizzard é o Chris Metzen. Sim. Que é cara, eu tive a oportunidade de conhecer o cara e é sensacional. Eu vi ele fazendo a apresentação a primeira BlizzCon que eu atendi, foi a BlizzCon que foi o anúncio do Overwatch. Fazia 18 anos que a Blizzard não anunciava nada de IP. E assim, eu falo assim, eu sou abençoado, cara, porque assim, fui abençoado porque eu tive a oportunidade de ver naquele mesmo evento o Chris Metzen apresentando o Overwatch e, cara, você sentia a emoção que ele mostrou ali no palco. Se vocês assistirem, pegar aí os vídeos antigos, você vai ver a abertura da BlizzCon e ele mostra o Overwatch e você vê a galera chorando mesmo, porque você fala, isso aqui é incrível, né? É um negócio novo, né? Novo e tudo mais, inovador, aquela coisa toda. E eu acho que o Overwatch, quando ele é lançado em 2016, ele traz essa coisa nova, só que eu acho que é aquilo lá, né? E aí é um ponto também que eu acho que é um aprendizado para todo mundo aí, né? Às vezes a liderança cega. Não, é porque assim, quando você se põe numa posição de liderança, de falar assim, cara, eu fiz o melhor jogo, ganhei o Game of the Year. Sim. Eu entendo de mercado de... o resto faz jogo. Eu sei. Ele te cega um pouco. Foi o que aconteceu, por exemplo, quando o Fortnite surge e ele vem com aquela coisa de cross-platform. Cara, isso matou o Overwatch. Matou. O Foro colocou a cross-platform só no 2. Interessante tu colocar essa questão de cross-platform. Eu vou aprofundar um pouco nesse assunto, até para te perguntar algumas coisas sobre a tua visão. Primeiro caso, que é a liderança, tu disseste, a liderança cega. Tu imagino que tenha dito isso porque eles viram isso acontecendo com Fortnite e eles não foram imediatamente, é isso que tu quer dizer. Mas é que existe também essa questão de quando tu é líder, tu também não tem ninguém pra ir atrás. Exato, né? Exato. E essa posição acho que da Blizzard, porque em todo jogo que ela lançou na história, ela não pegou um gênero, ela não fez um gênero novo, ela pegou um gênero que já existia e transformou. Então você pega o StarCraft, por exemplo, já existia outros jogos de RTS no mercado, só que eles fizeram algo sabe, incrível. Tipo, absurdo. Então, beleza. World of Warcraft, ele não era o primeiro RPG, mas aí eles fizeram um negócio absurdo. Eu joguei muito, esse foi o meu jogo. World of Warcraft 13 especial, história incrível. Aí você tem o próprio Diablo, que era um RPG, um action RPG, que já tinha também outros jogos,
e aí a Blizzard lança Diablo e o negócio, né? Com Então certeza. sempre foi essa postura. E até então, a Blizzard, e você vê vários, digamos assim, versões, não vou dizer versões, mas jogos que foram lançados depois, que eles basicamente tentam copiar esse formato dos jogos da Blizzard. Então, por exemplo, o próprio Path of Exile, no começo ele imita muito Guild Wars, você vai vendo que imita muito o jeito que a Blizzard é. E aí eles fracassam, e a Blizzard continua sendo a Blizzard. Com certeza. Beleza. E eu acho que no Overwatch eles fizeram a mesma coisa. A Blizzard não tinha histórico de fazer um FPS, não tinha essa ideia. Mas quando fizeram, falaram, foi incrível. Fizemos, aí todo mundo, meu Deus do céu, foi incrível. é nóis. Aí você começa a ver os alternativos, né? Aí surge o Fortnite. Aí todo mundo fica assim, não, ainda tá tranquilo. O estilo de jogo é Battle Royale, aquela coisa. Sim. Já começa essa fase do surgimento do Fortnite, você já tinha o PUBG, que tinha sido lançado, que era o Battle Royale. Que era o que tava então, liderando. Já tava ali começando a incomodar. Aí você fala, bom, beleza. E aí a Riot meio que anunciou que estão trabalhando no Valorant. Que, se você olhar, ele é a mistura do CS com o Overwatch, praticamente. Sim. Então, você vê que as outras empresas começaram a trabalhar. E aí, o que acaba dando problema é o fato da Blizzard ela ter demorado muito para reagir a essas novidades, né? Sim. Ela podia ter trabalhado antes. E aí, por exemplo, quando o Valorant vem como free-to-play, isso aí foi a martelada... Não vou dizer final, mas o prego tá lá. Alguém precisa bater lá, porque o Overwatch 2 não tá... já tá surgindo outros jogos, e aí o Overwatch 2 não tá performando bem. Então, é um fato que eu acho que é triste ver, porque a lore do Overwatch, ela é riquíssima. Sim, sim. Os personagens são muito fortes. Você fala assim, cara, você pega a Tracer, por exemplo... Quando a gente lançava os vídeos de introdução de personagem, sim. Cara, tinha galera que chorava, falando, meu, puta, que animal. E eu falava, meu, a Blizzard é boa pra caraca fazer um negócio desse, de contar história. Meu, isso que podia virar filme logo, e não virou. Verdade. E aí, nesse meio tempo, ainda teve o filme do Warcraft. Sim. Né? E aí foi um fracasso. Então, assim, a gente começa a ver algumas coisas e fala assim, acho que a gente deveria ter feito melhor. Eu nem lembrava que tinha esse filme. Eu assisti. Eu não lembro. Meu cérebro disse, nunca aconteceu. O filme do Warcraft, não lembro de ter visto. Não, mas realmente aconteceu. Eu acho que, assim, igual o próprio filme do Warcraft, a Blizzard, ela se envolveu diretamente no filme, do ponto dela ter tirado um diretor e colocado o outro. O que normalmente dá problema. Não, na verdade, sim. E eu até acho que foi bom eles terem feito essa mudança, porque o outro diretor, ele colocava os orcs, a horda, como mal e a aliança do bem. Isso não faz sentido. E que na história de Warcraft não faz sentido. Você tem gente boa na horda e gente ruim na aliança. Então, assim, ele não é essa coisa meio... como humanos assim, contra os outros. Humanos são bons e orcs são maus. Exato. Né? Então ele não é essa coisa, só duas coisas que acontecem, né? Então tem outras raças, etc e tal. E eu acho que isso foi um ponto que pegou no primeiro diretor, porque ele colocou desse jeito. Aí quando foi o segundo diretor, o problema foram os cortes. Porque e a gente nunca vai ver isso, infelizmente. Eles falaram que descartaram totalmente, jogaram 40 minutos fora do filme, que... Se você olhar o filme como um todo e lembrar, ele parece tipo que foi feito cutscenes e juntaram, entendeu? E é isso que foi ruim. Eu acho que ali, poxa, tu jogou StarCraft, eu joguei Warcraft bastante, né? Poxa, às vezes parece que assim, só pega o time que tá lá, dá pra trazer, eles já fazem o roteiro, eles já fazem toda a história. Pega aquelas cutscenes que são incríveis e fazem em 3D. Exato. Mas sabe o que acontece? E esse foi também um dos problemas que aconteceu no Warcraft 3 Reforged. Porque assim, eu lembro que até no material de PR que a gente divulgou pra imprensa, a gente não mencionava que ia fazer as cutscenes, a remasterizar as cutscenes. Certo? E aí a expectativa de todo mundo era que o jogo inteiro foi remasterizado. Show. Okay. Beleza.
Então ninguém se preocupou com isso. Sim. Na hora que sai e a galera começou a... Mas e as cutscenes não foram remasterizadas? Não foram remasterizadas. Cara, é um... Vou falar em inglês porque em português é um shitstorm, né? Com certeza. Um shitstorm, assim, que, putz, né? E eu até falo, né? Eu acho que uma maldição da Blizzard desses últimos anos aconteceu por não termos divulgado o lançamento do Diablo 4 no ano que nós falamos do Diablo Immortal. Isso aí... Essa foi um outro... Isso trouxe, juro, uma nuvem negra. Assim, que tá até hoje lá, velho. Tá até hoje. O pessoal amaldiçoou o Diablo. Chamou, evocou. Cara, eu tava na BlizzCon no anúncio do Diablo Immortal. Eu juro, a comunidade pegou e boicotou o espaço de Diablo Immortal. Não tinha ninguém que jogasse o jogo. E ficou vazio o espaço. Tava lá, você podia... Porque na BlizzCon você tem assim... O que a galera gosta é que você vai poder jogar em primeira mão. Sim. O jogo. Antes de tudo. Você tá anunciado lá, anunciou, você vai no evento, tá lá o jogo. Você vai jogar e tem 50 mil PCs lá pra você jogar. Sim. Então é legal nesse ponto, né? E essa experiência que eu acho animal. E aí nesse ano que anunciaram, e eu tava na expectativa, eu falei assim, eles vão mostrar alguma coisa de Diablo 4. Eles não tinham, porque assim, na Blizzard, quando chegava em final de agosto, sim, eles falavam assim, nós estamos entrando em Dark Mode. Cara, você não sabia mais nada. Nada, zero. Não tinha informação de nada. Imagino que seja Cold Freeze também. Tipo, Cold Freeze, só pra constar, é quando todo mundo não pode mais programar e colocar funcionalidade nova no jogo. Então, não pode avisar nada pra ninguém. Então, ninguém sabia de nada, ninguém fala nada. Então, por exemplo, Overwatch, quando foi lançado, ninguém sabia que ia ser lançado. A gente sabia do codinome, né? O codinome Prometheus. Tipo, até tem acho que um dos jornalistas aí que cobre muito Blizzard, até esqueci o nome dele, ele é um insider, né? Sim. E ele vai fazer um livro, acho que ele vai lançar ou já lançou um livro sobre a história da Blizzard. Chamado Prometheus. E aí ele fala do projeto Prometheus, que era o antigo Titan, né? Que o Titan foi um jogo que era... Esses personagens que você vê do Overwatch... alguns deles estavam no projeto Titan. O Titan foi um projeto, era um RPG que a Blizzard estava desenvolvendo e que levou 7 anos. E aí chegou no 7º ano, os caras falaram assim... Não vai rolar. Não, e aí assim, algumas pessoas que eu conversei lá dentro falaram, testamos o jogo, uma bosta, não sai. Aí, e é engraçado porque assim, as pessoas que testam, e assim, quando eles abrem pra teste, eles abrem pra teste pra todo mundo. Todos os funcionários. Aí você testa e você dá seu parecer. Se a galera falando, esse jogo é uma porcaria, não sai. Sim. Eu vi vários projetos lá, cheguei a jogar e não foi lançado até hoje, porque o jogo não era bom o suficiente pra estar fora. Acredito. Então, foi a Blizzard trabalha muito assim, né? E aí você tem 300 mil alfas, 300 mil betas, pra aí quando você lança, o jogo já não tem problema. E eu acho que isso é um problema hoje na indústria de games, porque, por exemplo, Cyberpunk 2077. Eu acho que a CD Projekt Red, se ela tivesse feito vários betas, não tinha saído como saiu. Sim. Mas é interessante essa questão que tu levantaste, porque eu também já vi isso de várias formas. Eu já vi de pegar um jogo e dizer assim, cara, não lança, que esse jogo aqui só vai flopar. Tipo assim, não tem nada. E daí lança o jogo e o jogo realmente não vende. E já vi situação de ter o jogo pronto e, cara, tá legal, mas coloca na mão do público, o público diz, não. E daí, a gente vai desligar. Eu acho que as empresas têm um medo de que flop antes. Sim. Porque aí você fala assim, eu vou mostrar o jogo. Aí dá tudo cagado e você fala assim, não dá. Aí você review bomb, um monte de coisa que acontece. E a gente sabe que hoje isso impacta muito na indústria, né? Sim. Porque você pode ter um jogo maravilhoso, igual, por exemplo, Assassin's Creed, o Shadow, novo agora. Por causa de tudo que aconteceu, o jogo pode flopar. O jogo pode ser bom, mas pode flopar porque todos os comentários que já foram feitos vai fazer com que o jogo não funcione. Né? Poderia ser um Game of the Year, não vai participar. Exato. Entendeu? E aí você vê o que tá acontecendo agora, e que eu acho ruim pra indústria de uma certa forma, né? É que esse ano, por exemplo, eu sei que 2023
foi um ano muito diferenciado. Sim. Até por conta da pandemia, muitos projetos foram represados. E aí você tem 2023 vem, e aí você vê pela primeira vez um Street Fighter sendo lançado junto com Mortal Kombat, no mesmo ano. Eles sempre foram cadenciados. O ano que lança Street Fighter não lança Mortal Kombat e assim vai. Uhum. Esse ano teve os dois juntos. Você teve vários jogos, você teve Mario, Zelda no mesmo ano, que também é complicado. Totalmente incomum. Então, assim, vários jogos ficaram de fora, infelizmente, em 2023. E aí pega 2024, a premiação do Game of the Year, você tem um jogo que foi um remaster, né? Um remake, que tá lá. Você tem uma expansão. E que eu acho que isso não faz sentido você botar uma expansão pra ser premiada. Por mais que ela pode ser excelente, maravilhosa. Mas se você parte da premissa que você precisa de um jogo base, que você não pode jogar standalone... Já tá errado. Já tá errado, entendeu? Concordo. Então, eu acho que eu acho que abriu também uma brecha que mostra que acho que o Ocidente, e aí você fala principalmente dos desenvolvedores americanos, né? Uhum. Eu acho que eles estão sofrendo um pouco de uma falta de criatividade. E a gente tá vendo isso de uma forma geral na criação de conteúdo. Você vê, por exemplo, filmes, sim, séries. Sim. Você vê que a coisa não tá andando direito. E aí você pega, por exemplo, Black Myth Wukong, vem da China. Tipo, um jogo que, pra mim, poderia ser o Game of the Year. É que assim, eu entendo a escolha do Game of the Year ser o Astrobot, porque Sim. de todos os jogos que estavam lá... Ali é o que tinha mais jogo. É o que era mais diferente. Eu falei, não, beleza, eu entendo isso. Igual, por exemplo, muita gente fala, Overwatch não merecia ganhar o Game of the Year. Aí eu falei... Por quê? Tinha Uncharted naquele ano. Tá. Cara, Uncharted é um jogaço. Jogaço. Eu tenho um pouco de dificuldade de... Como eu venho da área de programação, eu gosto de jogo que é jogo. Se eu gostasse de filme, eu ia ver o que estava sendo premiado no Oscar. Se eu gostasse de livro, eu ia ler o livro. Sim. E isso é uma coisa assim, Astrobot, o que ele tem pra caramba? Gameplay. Legend of Zelda, gameplay, cara, tu consegue montar e tudo mais. Esses jogos, pra mim, são realmente Games of the Year. Porque ele junta todas as áreas de pluga ali, um monte de mecânica que tu aprende fácil, que é tranquilo de jogar e tudo mais. Quando eu venho com Game of the Year, que tu não entendeu a história. Não é sobre isso? Não é sobre isso. Ganha a melhor história, entende? Mas não melhor jogo. Exatamente. É só isso. Então, eu acho que teve a questão, por exemplo, no ano que o Overwatch ganha, eu acho que ele ganha por uma questão simples dele ser acessível para todos. Porque... E baita gameplay. Deu uma outra dimensão. Sim. Uma coisa que Quake fazia lá há 20 anos atrás. E eles conseguiram fazer isso de um jeito muito moderno. Sim. Pô, é isso, entende? É que assim, eu joguei o Uncharted... Eu falo, puta, esse jogo também merecia. É um jogão, eu jamais vou dizer que não é um jogão. Uncharted, Last of Us, o próprio que tem agora a série também, dos carinha de azul. Fallout. Jogaço, a BioShock, sim. Baita história. Mas não é sobre a história. Não, sim, é o jogo. É o jogo. Então, eu acho que nesse ponto, o que fez o Overwatch ganhar em cima do Uncharted foi justamente dele de estar em diversas plataformas e o Uncharted tá no PlayStation 5. Sim, exato. Eu falo muito igual, por exemplo, quando você fez a escolha do melhor do mundo do futebol, existe uma receitinha de bolo. Os caras acham assim, não, o cara jogou pra caramba, dribla muito, deve ganhar o bola de ouro. Não é assim. Eu acho que assim, por exemplo, se você analisar os caras que ganharam os últimos, sempre tem assim, ó, por exemplo, o cara que ganha o título da Champions League, o título da Eurocopa e o título da Copa do Mundo, é o cara que vai o cara que é bola, né? O cara que tá ali, né? Então, ele vai ganhar o bola de ouro porque, por exemplo, o Modric foi vice-campeão mundial pela Croácia, beleza, então ele mereceu ganhar. Então, isso é o ponto. E o Cristiano Ronaldo não conseguiu chegar. Então, exato. É isso. Então, acho que tem muito... e eu acho que nos games é a mesma coisa. Na hora que o cara vai... rolou essa história, principalmente dos americanos, mãe que boicotaram Black Myth Wukong, porque vai a indústria chinesa, e versus a indústria americana. Mas eu acho que
de todos, realmente, eu acho que o Astrobot, ele tinha uma gameplay diferenciada que deu essa chance pra ele ser o Game of the Year. Claro. Eu acredito muito, né, nessa ideia de game ser o game, o jogo do ano, né? O jogo tem que ativar, né? Exato. O jogo tem que ativar. Eu gosto de jogo que tu senta e joga. E se diverte. Sim. Jogar pra sentar e ficar assistindo me desanima um pouco. Assim, tipo, é um pouco triste. Não que mesmo que o jogo seja incrível, mas jogar é legal, cara. Tipo, e tem jogos assim que eu acho que, igual, por exemplo, esse ano teve o Balatro. Que era um jogo de carta. Sim. Mas, cara, se você tiver oportunidade, compre e jogue, porque é muito bom o Balatro. Muito bom o Balatro. Você se diverte. Você tá não fazendo nada, você vai lá jogar um Balatro. Exato. Entendeu? Tá offline, jogar Balatro. É um negócio... E é engraçado que eu conheci esse jogo por um influenciador que tava indo com a gente pra Computex. Olha. Aí ele tava jogando no Switch. Eu falei, que jogo... Aí o pessoal tirando sarro dele. Falou, pô, você joga esse jogo aí de carta? Que isso? Não, isso aqui, meu, é um roguelike de carta. Eu falei, roguelike de carta? Eu falei, deixa eu ver. Aí eu comecei a jogar. Falei, pô, esse jogo é legal. Aí eu falei, vou esperar sair no... Eu não vou comprar no Switch, vou esperar sair pra Android. Certeza que vai sair pra Android, porque isso aí vai fazer explodir. Meu, quando saiu pra Android, comprei. Falei, beleza. Eu fiquei... pra mim é um dos jogos que do celular que eu jogo mais é Balatro. Posso falar de um jogo de carta que eu vou tirar do bolso agora? Não sei se você ouviu falar, se chama A Night at the Inventory. É um jogo de pôquer com os personagens de games. E eles ficam na mesa de pôquer falando bobagem. É a melhor experiência. Tá de noite, não tem nada a fazer. Não é pelo jogo de pôquer, é pelo papo. Tu nunca joguei. Quem dá as cartas é a robô do Portal. E quem tá na mesa é o Sam and Max, a personagem principal do Full Throttle. Tem personagens... Aquele... Poxa, fugiu todos os nomes. Mas tem muitos personagens muito legais. E eu acho que é uma boa dica, assim. Tem 2 jogos com mesas diferentes. Com pessoa... Daí tu ouve a voz original do cara. E eles ficam conversando sobre as coisas. Aquele dia que tu foi lá... Qual é o problema com a tua moto e tal? Pois é. De vez em quando a gente tem muita idade e tal. A gente liga. Às vezes sai, olha. E eles estão jogando. Eu achei interessante. Pô, nunca joguei. Eu vou experimentar É uma ideia... Ele certamente deve ser barato. E a bobagem é essa. Tu vai ganhando não só o dinheiro do jogo, mas também quando tu vai ganhando, todo mundo, eles zeram dinheiro, eles colocam o seu item principal. Então tu tem o livro do inferno lá, do The Walking Dead, que ele tá ali na mesa, tu tem o banjo do Sam Max, tu tem o orbe a índole da GLaDOS. Então, tipo, tem muitas opções. Então, legal. Mas tu disseste uma coisa que ficou martelando na minha cabeça, sobre a questão de a indústria tá sem criatividade. Talvez não ficou muito caro ser criativo. Também, eu acho que hoje... Aí você vê, por exemplo, né, uma coisa que até assustou a própria Hollywood, ficou assustada com isso, né? Eu não sei se você teve a oportunidade de assistir Godzilla Minus One. Lógico, maravilhoso. Esse filme foi feito com $15 milhões. Sim, e ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Assim, se você não assistiu, assista, porque, cara... É maravilhoso. Eu tenho um viés, né, porque eu amo os monstros, mas assim, esse Godzilla Minus One, eu juro pra você, meu filho não acreditou nisso, mas eu chorei no filme. Eu acredito. Não por causa do Godzilla, é por causa da história. A história é triste pra caramba. Sim. Mas o Godzilla, ele é um coadjuvante na história. Mas o Godzilla do Minus One é o Godzilla que é a moral que ele existe, que é... O Godzilla é a representação da bomba atômica. Exato. Ele não é ninguém, ele é só uma coisa que acontece e devasta. Exato. Né? Então é sobre isso. E eu não assisto os outros Godzilla. Eu não assisto o Godzilla vs Kong. Se você assistir isso aí, você não vê que... Esse Godzilla é raiz, é o Godzilla que foi lá, feito lá em 1954. Então, assim, um filme que foi feito pra comemorar os 50 anos do Godzilla. Sim. Ele acabou virando uma febre no mundo inteiro, porque o filme é realmente muito bom. E aí você vê que realmente Hollywood cobra um preço, e assim a indústria de games também cobra um preço para você ter melhores IPs. Você vê, por exemplo, vários IPs que estão sendo desenvolvidos agora, que levou anos para você. E aí você tem um custo. Você não tem lá uma pessoa desenhando, uma pessoa programando, você tem um time inteiro fazendo coisa. Então você tem centenas de desenvolvedores lá na Blizzard, no campus, né? Ele é bem amplo, né? E aí você tinha prédios da Blizzard que ninguém ia e ninguém sabia o que estava acontecendo.
Porque são os projetos ultra secretos da Blizzard. Sim. E você fala, mano, os caras têm um prédio inteiro. Porque tem cada andar é uma IP. Sim. Que tá sendo desenvolvida. Sim. Na hora que ele vem pra luz, que aí ele é apresentado e tal, esses caras saem do limbo. Eu imagino que tu saiba disso, que logo quando a gente fechou o contrato de começar a desenvolver games pra console, muitas vezes, trabalhando aqui no Brasil, tu tem que ter uma sala especial que tem biometria, que tu só pode entrar e sair pessoas com aquela biometria cadastrados, e aquele videogame tá cadastrado lá no servidor original da Sony, ou da Xbox, ou da Nintendo, e só consegue comunicar ponto a ponto. Ninguém sabe no que tu tá desenvolvendo, só eles. Exatamente. Então... E assim, aqui, por exemplo, até a Blizzard mantinha desenvolvedores aqui, né, no Brasil, então uma vez eu tava lá trabalhando, de repente veio um documento, uma carteira de trabalho. Eu falei, carteira de trabalho? Quem que é essa pessoa aqui, né? Porque nós fomos informados que ele estava entrando na Blizzard Brasil, não tinha nenhum registro, nada. Aí eu pego... É que assim, eu falo que a Blizzard no Brasil era igual uma estação espacial, né? Porque, tipo, o cara que é o biólogo, ele tem que saber consertar as máquinas também, entendeu? Sim. Eu era o cara do TI lá. Eu tinha a função de ser o PR, ETI, e BizDev, e aí... Tudo. Então, assim, porque eram poucas pessoas, né? Sim. E aí chegou um cara, aí eu falei, eu mandei a mensagem pessoal do RH lá dos Estados Unidos, aí porque do fuso hora demora, né? Claro. Aí chegou e tal, eles responderam, não, esse é um desenvolvedor que nós estamos contratando. Olha, mas ele vai trabalhar aqui em São Paulo? Não, ele vai ficar lá na cidade dele, lá em Minas. Aí o cara estava sendo contratado em Minas, tipo uma cidade pequena. Acredito. A gente até ligou pro cara e falou, então, a gente recebeu o documento aqui e tal. Você não mandou por e-mail? A gente nem sabia que ele tava trabalhando e tal. E aí foi... Então, tinha gente lá na Blizzard que trabalhava que a gente nunca viu na vida. Sim. Porque eles estão trabalhando em projetos ultra secretos que o pessoal de desenvolvimento trabalhava e contratava os devs aqui e é isso. Valeu. Não tem mais nada, é isso. E tá resolvido. Comparando essa questão de ter um prédio, né, de IPs, tu citaste antes, assim, eu acho que seria interessante ter feito de uma forma diferente a questão da Project Red com o Cyberpunk. Sim. Cyberpunk era o jogo deles. Então. Não tinha outro. E se dá errado, acabou a empresa. Então, mas talvez se eles tivessem feito o lançamento, assim, tipo, lançando os betas, eu acho que a comunidade ia entender, porque você tá testando um beta. Mas talvez tu não tenha dinheiro pra manter vivo a empresa. Tá. Entendi. Mas eles podiam ter feito os testes... Antes. Bem antes. Porque assim, quando você tem... Você não precisa lançar toda a fase. Você fala assim, ó, tenta jogar essa fase, esse mapa pequeno, e ver o que você acha. E você vai testando. A gente testava dessa forma também. Você tinha um mapa, você tinha poucos personagens. Mas eu acho que tem muito do know-how que a Blizzard tem. Eles sabem disso. Talvez a Project Red não tenha o hábito de dizer, não, a gente normalmente faz o jogo, aplana tudo isso aqui, levanta todos os prédios e bota pra jogar. Não, a gente esquadrinha as coisas. Tava até comentando antes do programa aqui com a nossa produtora, que eu disse assim, filme de cinema, tu não grava do primeira cena até a última, né? Tu vai aquecendo o ator, tu faz a cena do meio, faz uma cena mais pro fim do roteiro, depois, quando o cara já tá integrado no personagem, daí tu faz as cenas iniciais, os primeiros 10 minutos do filme, e depois as cenas chaves, que são, tipo, essa aqui tu tem que... Agora tu vai entregar, né? Então, isso é super importante, dar essa mesclada. Nos games tem muita gente que ainda faz essa jovialidade. Sim. E aí você... Então, eu acho que muito da questão do flop hoje, que as pessoas até ficam duvidando, assim, pô, será que esse jogo vai ser bom? Igual, por exemplo, toda vez que você vê um jogo assim, pô, isso aqui vai ser o jogo, o GOT. Aí você já para pra pensar, falando, será? Será que vai ser igual, por exemplo, Star Wars? Sim. Que a Ubi lançou. Cara, o jogo é legal pra caramba. Só. Assim, tipo, ele não consegue reter muito, eu acho. Sim. Né? Então você pega assim e fala, cara, pô, beleza, a premissa é legal e tal.
Aí você vê algumas coisas que são muito repetitivas. Aí você fala, pô, será que não dá pra gente fazer alguma coisa diferente aqui e tal? Então, assim, a experiência acaba ficando maçante. E é um jogo, é uma coisa da DNA da Ubisoft. Você pega o Watch Dogs, por exemplo, é a mesma coisa, é a mesma premissa. Sim. Tipo assim, você acaba desistindo do jogo, porque o Watch Dogs é o GTA da Ubisoft. Sim, cara, é um jogo legal pra caramba. Eu joguei o 1 e 2, eu achei legal. Só que, cara, você vê as missões, os side quests, é a mesma coisa sempre. Aí você fala, puta, chega uma hora que você fica já cansado de fazer a mesma coisa. Sim. Então, às vezes, você tem, sabe, trabalhar um pouquinho mais no level design, essas coisas. Eu sou... Não sou especialista, a gente teve a Ubisoft aqui em São Paulo, inclusive a gente já teve aqui no próprio podcast pessoas da Ubi que trabalharam aqui, trabalharam lá fora, e tem essa questão da Ubi ter muito projeto. Então, na Rockstar, eles têm aquele projeto, aquelas 500 pessoas, e ó, a gente tem que entregar esse quarteirão aqui. Lá eles têm times muitas vezes reduzidos ou pessoas que andam de um lado pro outro. O cara trabalhou um pouquinho no Naughty Dogs, mas depois ele foi lá pro outro projeto, depois ele voltou. Então não tem tanta... Mesmo que o projeto... São estúdios diferentes que fazem, você tem Montreal, você tem Paris, realmente fica mais complicado. Tem Abu Dhabi. Então, como é que esse pessoal se comunica? Como é que esse pessoal faz isso funcionar, de fluir de verdade? Sim. Então, acho que tudo isso influi no produto final. Sim. Lá. Sim. Né? Então, eu acho que isso realmente é uma coisa interessante de ser considerada no processo. Óbvio que o jogador não quer saber disso aí. Ele quer só sentar e jogar. Mas a gente pesa tudo isso aí nesse processo e eu acho que a Ubi tem essa questão, né? De testar muita coisa. Hoje a gente até fala dessa questão da indústria. Eu acho que o que pode ser que aconteça daqui pra frente é uma pasteurização da indústria. Por quê? Você tem uma entidade chamada Microsoft e vai comprando todo mundo. Então a gente tá vendo, assim, ele acaba focando em algumas IPs que, obviamente, igual, por exemplo, hoje eles têm uma vaca leiteira chamada COD. Sim. Porque... Que dá muito leite. Que dá muito leite. Assim, pra quem não sabe, Call of Duty, ele já deu um volume de receita pra Activision muito maior que Star Wars. Se você juntar tudo que Star Wars já fez na história de venda é maior, porque, tipo, os caras lançam todo ano um código diferente, são 3 estúdios trabalhando, e aí cada uma se reveza. Vai escalonando, né? Um ano é um ano é Treyarch, outro aí vai, né? Então, assim, você vê que cada ano é diferente o COD, e isso faz com que as pessoas comprem, né? É diferente, por exemplo, da EA com a FIFA. Que é o mesmo FIFA, né? A estrutura dele. Talvez quando muda a engine... daí vai de novo, né? Eles trocam toda a Frostbite lá e daí limpa a mesa. Mas eles têm que começar do zero e até um dia eu ainda queria ter aqui o próprio Giliar Lopes, que foi produtor durante muito tempo, e ele também já contou que, tipo, puxa, às vezes tu faz toda uma interface do jogo, e daí eles olham e dizem assim, cara, isso aí não tá com cara de FIFA. Vai pro lixo, entende? E vai pro lixo, só que tem que sair o jogo no ano seguinte. Exatamente. E aí é isso que acontece. Eu acho que a Microsoft tá... Bom, ela já tem esse ponto, tem os jogos da Blizzard, que você tem um World of Warcraft que é um serviço praticamente, então você paga, tem recorrência, etc e tal. Você tem agora os jogos da Bethesda, que tá certo que Starfield não foi o sucesso que era esperado. E aí, muito por conta também dos problemas técnicos que aconteceram no começo. Sim. E aí, de novo, voltamos à questão dos betas, né? Talvez tivesse feito beta, talvez não teria saído da forma como saiu, e Starfield estaria num outro shape. Foi o que aconteceu com o No Man's Sky, por exemplo, que foi a mesma coisa. Esperava-se muito e entregou muito pouco. Ali eu acho que foi muito... Falou muito e entregou pouco, né? Tanto que o apelido era No Man's Lie. Quando saiu. Então, é compreensível, né? E eu joguei muito. Mesmo do jeito que tava, eu joguei bastante. Tenho muitas horas lá de No Man's Sky, porque eu gosto desse estilo de jogo, assim, sabe? Sim. De exploração e tal. Subnáutica também. São coisas que me atraem bastante. E aí você vê que eu acho que a próxima que deve ser... Você assistiu um filme chamado Máquinas Mortais? Que é um filme num futuro distópico que as cidades são móveis. Então, tipo, você tem... E as cidades, elas comem outras. Sim. Né? Sim. Então, você tem as cidades menores, você tem as cidades grandes. Esse filme foi meio... Flopou um pouco, né? Flopou, pô. E eu acho assim...
É igual Tropas Estelares. Sim. Na época, é uma porcaria. Nossa, que filme porcaria. Cara, é um filme visionário. Você assiste hoje e fala, meu Deus, cara. Que filme incrível. Que filme incrível. Então, Máquinas Mortais é do Peter Jackson, inclusive. Ele é o diretor do filme. Eu acho que as pessoas não entenderam a premissa, mas beleza. Não, a execução é ruim, então. Não, mas Blade Runner também tem isso. Tropas Estelares também tem. É compreensível. Blade Runner, ele é um filme que... Ele é muito bom, tudo. Só que você tem que parar muito pra pensar. Eu acho que então, hoje em dia já não dá, E as pessoas não querem parar muito pra pensar. Então eu acho que, mesmo naquela época, quando lançou em 82, eu acho que não era um filme que a galera ia fazer. Tem um filme hoje que eu acho que ninguém assim, não se deu muita bola, que é Resistência. Sim. Que é das IAs. Sim. Cara, eu falei, eu até falei pro meu filho, daqui 10 anos... Escuta o que eu tô falando. Esse filme aqui vai ser, assim, o filme que vai ser tipo Blade Runner. Vai fazer todo desse sentido. século, Eu falei, vai fazer todo sentido. E aí eu acho que tem... Então, eu acho que tem... A Microsoft, ela acaba querendo abraçar muita coisa e vai ficar tudo nas caixinhas. Então, você não vai ter um desenvolvimento, assim, principalmente desses grandes estúdios, absurdo. O que a gente vai ter que apostar, talvez nos indies. Sim. E eu acho que ali é que sempre vai sair. Vai ser todo coisa início nova, de ano sempre sai uma coisa nova. E os asiáticos, porque eles não estão amarrados com ninguém. Sim. E mais ou menos. Mas amarrado no sentido assim, eles não têm amarras de criatividade pra fazer o jogo. Não, o meu mais ou menos não é político nem nada do gênero. É mais ou menos porque, como a gente negocia bastante, eu trabalho bastante com o pessoal da Ásia, eles têm as suas próprias amarras culturais. Sim. De questões, de formas, de tamanhos, de quantidade, de conteúdo. Isso é complexo também de... Não, eu até, assim, muita gente vem conversar comigo pra falar sobre... como é trabalhando na indústria de games, né? Sim. Eu falo, não tá aqui. Assim, eu digo assim, se você quer trabalhar numa empresa de games, obviamente, assim, você tem oportunidades, acho que aqui no Brasil, tem jogos muito bons sendo desenvolvidos aqui. Tennis Clash. É da Wildlife daqui. Que é daqui, que é muito bom o jogo. Eles têm aquele jogo que é de, tipo, Among Us. Sim. Que é bem legal. Você tem, por exemplo, teve um jogo aqui que apareceu, acho que no Summer Games Fest, chama Gaúcho and the Grasslands. Do Rio Grande do Sul. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Eu gostei pra caramba do jogo, a premissa é legal, porque você é um gaúcho, né? Exato. Então, tipo, mas é porque eu achei, porque é um RTS que é na Rio Grande do Sul, E você escuta lá as frases em Galdério. Usando o Galdério lá, é legal. Então, assim, eu acho que tem jogos muito bons aqui sendo desenvolvidos, mas mesmo assim, ainda a indústria aqui no Brasil, ela tá nessas empresas. Sim, tá em São Paulo, tá em Porto Alegre, tá no Rio Grande do Sul, tem alguma coisinha no Rio de Janeiro, Florianópolis, Minas, eu entendo que... E tem uma empresa grande, a gente tem a Cocu, lá em Recife, que trabalhou no Horizon Zero Dawn, a própria Hermit Crab, né, com uma das empresas que eu trabalho. Então, tem opções. Tem. Né? Mas é aqui onde a gente vai estruturar, né? Eu sei que, assim, na verdade, até as pessoas, quando vêm falar sobre isso, elas querem o Olimpo, né? Claro, Olimpo. Eu quero trabalhar na Riot, eu quero trabalhar na Blizzard, na Activision. Não, eu acho que é um sonho possível, obviamente, mas, por exemplo, você vê essas empresas aqui no Brasil, elas basicamente, tirando a Riot e a Ubi, que são um pouco fora da curva, a maior parte delas trabalham somente marketing e vendas. Sim. Não tem pessoas aqui desenvolvendo localmente. Então, para você conseguir uma vaga aqui, é mais difícil. Com certeza. Né? Então, você vai ter que trabalhar em marketing ou em vendas. Então, tipo, você vai ter esse poder. É o meu caso, por exemplo, eu entrei na Blizzard, eu trabalhei na área de marketing porque eu era PR, né? Mas eu vou te dizer, eu conheço muitas pessoas, muitos guris que estão trabalhando na Blizzard, que são daqui de São Paulo, são do Brasil, e que fizeram essa trajetória. Eles óbvio, alguns deles trabalharam na Ubisoft daqui de São Paulo e foram pra lá, mas outros trabalharam na Aquiris, que agora é Epic Brasil, trabalharam na Hermit, trabalharam na antiga South Logic. Então, existe a área pra todo mundo. Assim, Sim, mas tem que cabocar. Então, eu lembro dos brasileiros que trabalhavam lá nos times de desenvolvimento lá na Blizzard. Muitos deles fizeram o quê? Eles conseguiram uma bolsa de estudo para estudar nos Estados Unidos. E aí eu vou falar o seguinte: pode parecer impossível isso, né? Você fala assim, como eu vou
conseguir uma bolsa de estudo. Cara, tem bolsa de estudo para tudo. Sim. Inclusive, se você, por exemplo, tem as universidades americanas, elas pegam, por exemplo, estão precisando de alguém para trabalhar, sei lá, na cozinha. Tô dando um exemplo aqui, mas é mais ou menos isso. Você vai trabalhar na cozinha lá, trabalhar no refeitório lá. Cara, eles te dão uma bolsa de estudo pra você estudar. Sim. Então, você trabalha lá e estuda. Então, tipo, você tem essa possibilidade, e aí você entra numa universidade onde você possa, e tem também bolsas de estudo para quem joga. Para quem joga, né? Então, você é um pro player e tal, você quer, tem vaga para isso, né? Sim. Então, você começa por lá, e de lá você tenta entrar. É muito mais fácil. Porque por aqui você assim, eu recentemente recebi às vezes e-mail falando, eu queria trabalhar na Blizzard e tal, no time de desenvolvimento. Eu falei, cara, aqui eu não consigo nem mandar pra lá. Né? Então, assim, o lance é você realmente tentar buscar de uma outra forma. Eu sempre coloco essa questão e eu falo realmente como porque não dá pra você falar assim, cara, segue o sonho aí e vai. Você tem que, acho que tem que ser tangível, né? Sim. Então, tem esse caminho. Eu acho que para os artistas, né, pessoal que trabalha com design gráfico, é um pouco mais complicado. Sério? Porque... Quem eu conheço da Blizzard só é artista. Ah, é? É o Murai, eu conheço alguns caras que trabalham lá fora também, como o Thiago Klafke. Todo mundo que é artista ou environment. Não, mas assim, que, por exemplo, o que eu te falo que é complicado, porque assim, eu lembro da galera que se aplicava, e aí teve até um caso, agora eu esqueci o nome da pessoa, infelizmente, mas assim, ele tá inclusive trabalhando, depois ele saiu da Blizzard, ele é um brasileiro, ele fez um desenho do Raynor, da StarCraft, e ele postou numa rede lá, e aí os caras da Blizzard viram e contrataram ele. Exato. Né? Então, assim, tem muito... Então, mas esse era o ponto, que, tipo assim, você tem que tentar mostrar seu trabalho usando essas redes onde os caras navegam. Sim, porque aí fica mais fácil de você entrar. Agora, às vezes você fala assim, eu vou me... Não, você tem que... O cara que trabalha com isso, acho que ele tem que mostrar realmente... E aí os caras vêm e falam, porra, eu achei legal, e aí você consegue ter esse trabalho lá, né? Assim como esse cara de Minas que, por exemplo, conseguiu, e é mais assim, entendeu? Artistas, mantenham seu ArtStation, seu DeviantArt atualizados. Porque eu caço muito cara lá. E muita gente caça as pessoas lá, e lá onde tu encontra. E é o jeito que tem de encontrar, que é tipo, cara, isso aqui é legal, a gente tem um jogo nesse perfil, e esse cara faz uma arte nesse estilo. E mantém o que tu tem de melhor. Se tu fizer, se tu tem 10 artes, e 5 delas são... Tira 5, mantém só 5. Não precisa colocar 25, não é sobre 100 artes. É sobre 3 que são incríveis. Sim, é exatamente isso. Então, eu acho que tem muito disso, né? O pessoal lá, os diretores de arte, eles olham muito pro DeviantArt e tal, porque eles encontram esses caras lá. Sim, com certeza. Então, é nesse ponto que eu falo que é um pouco mais difícil, porque o cara que trabalha com programação, ele tem um outro caminho dentro aí que você consegue. Currículo, né? Exatamente. Então, eu acho que é nesse ponto. Mas as oportunidades, de fato, estão lá, direto, nos Estados Unidos, ou talvez na Ásia, porque a Ásia hoje é um polo de desenvolvimento de jogos, e aí você vê 300 mil jogos, só que é a questão cultural que pega, né? Exato. É tipo você, igual assim, apesar de ser asiático e tal, eu entendo, mas muitas vezes não entende o processo de criação dos caras lá, e tem problema, etc e tal. Mas eu acho que é um futuro, porque a gente vê hoje jogos, por exemplo, a Garena, a Tencent, e lembrar que a Tencent é dona de todos os jogos. A Tencent, só pra quem não conhece a Tencent é a mão invisível do mercado. Sim. Ela tá em tudo. Ela tá na Blizzard, ela tá na Riot, tá na Epic. Tá em todo lugar. Então, tipo assim, a Tencent hoje, ela tem tudo. Então, por isso que você já começou a ver jogos da própria Tencent que estão ficando interessantes, né? Sim. Que estão ficando E aí eles estão olhando mais pro público ocidental para poder pegar essa galera. Com certeza. Então, você tem alguns jogos que a gente às vezes não tem a visibilidade, por exemplo, o Mobile Legends. É um monstro na Ásia. Sim. É um monstro. Ele talvez o MOBA de celular mais jogado do mundo, cara. Tem o Honor of Kings, mas aí os caras falam da China, porque a China, se você pegar
sei lá, 1% da população, você tá bem. Sim. Se o cara botar lá 1%, se 1% da população chegou a colocar $10 de compra de item digital, você tá rico. Tá rico, exatamente. Tá, então, mas aí você pega, por exemplo, ali no Sudeste Asiático, aí você falando de Indonésia, Índia, todos esses países aí, se você juntar essa galera, tem quase 2 bilhões de pessoas lá, velho. Não, é muita coisa. É muita gente. E aí você tá falando, pô, aí você pode ter um sucesso. Às vezes o jogo não pega aqui, pega lá. Sim, então, tipo, tem essa questão que hoje a gente é muito global, né? E aí, por exemplo, Tennis Clash. Muita gente pensa que o Tennis Clash é jogo gringo. É. E ele é um jogo brasileiro. Eu falo, é um jogo brasileiro. Assim como o Mullet Mad Jack. Exato. Tem vários jogos, né? Cauano, a gente tá aqui num papo incrível. Eu vou te fazer uma última pergunta que que vai durar 1 hora. Que vai demorar mais uma hora. Não. Só... esse papo tá muito legal e eu gostaria de ter de novo aqui quando puderes. Porra. Pra gente continuar conversando sobre games, eu acho muito legal. E eu queria saber, assim, pra quem quiser conversar contigo, trocar essa ideia, mandar mensagem pra ti, perguntar como é que faz pra entrar no mercado de jogos. Porra, pode entrar lá no meu LinkedIn lá, que tá lá, Daniel Cauano, né? Vocês vão me encontrar lá, vocês podem mandar perguntas por lá. Na minha própria rede social, né? No próximo Instagram, você pode mandar lá, Decauano77, que é meu... Eu não posto muita coisa, mas eu respondo as pessoas. Ah, bom saber. Bom saber. Eu não posto muita coisa, mas eu sempre respondo as pessoas que me perguntam lá. E se você me vê na rua também, você pode perguntar. Olha, para o Cauano e diz, Cauano, quero falar contigo. Várias vezes já aconteceu isso. Legal. Então eu tô andando na rua, pô, você não é o fulano que apareceu no podcast e tal? Eu falo, não, eu sou aí. O cara começa a conversar, daí a gente fala de mercado, aí vai, né? Ah, muito bom, muito bom. É legal. Eu ia até comentar o seguinte. A questão também, assim, por exemplo, hoje eu trabalho na ASUS. Beleza, eu saí do mercado de games e fui pra ASUS. Aí você fala, por que você fez isso, né? Bom, obviamente que existem coisas que eu já trabalhei com eletrônico e sempre gostei de trabalhar com eletrônico. E quando me chamaram pra trabalhar com ROG, eu falei, pô, é isso, vai. Claro, eu juro, foi igual entrar naquele aquário do Silvio Santos e ele perguntar, você troca a sua bicicleta por uma banana? Sim! Não que não é só... E acabou de dizer que a Asus pra ele é uma banana. Não, fui, nem vi, fui. E aí assim... E eu trabalho justamente com produtos gamer e eu acho que esse conhecimento que eu adquiri na Blizzard esses anos tem ajudado bastante a gente a desenvolver a estratégia das nossas plataformas, né? Tipo notebooks e smartphones. Então, assim, o conhecimento ele nunca é demais, né? Eu acho que você só acumula isso, né? Sim. E, assim, por mais que você faça coisas que talvez não façam sentido hoje, talvez faça sentido mais pra frente e te ajude a construir uma carreira diferente e te deixa diferenciado no mercado, né? Com certeza. Normalmente, as pessoas que trabalham na indústria de games, elas não fazem esse caminho de volta, né? Eles continuam no mercado de games, né? Mas aí, falando até do nosso mercadinho de games, ele tá muito desafiador agora. Verdade, muito. Assim, muito ele verdade. não é... Você vê aí, ó, você pode pegar qualquer notícia das últimas, é só layoff. Sim. Layoff. Ah, não sei quantos são demitidos, não sei quantos é isso aqui. Cara, é igual você... Se você trabalhar na indústria de entretenimento, cinema, etc e tal, se você faz um filme e não dá certo, é isso que acontece. É layoff. É layoff. Então, tipo, é o que aconteceu na Disney, que aconteceu na Warner. Então, assim, são coisas que são do segmento, é inerente, mas eu acho que é um momento. Talvez mais pra... Porque o game hoje, ele já é uma forma de entretenimento. Ele é diferente da minha época, talvez da sua época também, que o game era nicho. Ele não é mais nicho. Ele tá popularizado. Aí você fala, mas como popularizar? Minha avó não joga, ela joga Candy Crush e ela é hardcore de Candy Crush. Porque se ela passar mais de 1 hora jogando Candy Crush, ela é hardcore. É verdade. Entendeu? É verdade. Você jogou qualquer coisa 1 hora, jogou xadrez 1 hora, é hardcore de xadrez. De dama, de 2 ou 1. Qualquer coisa que você faz mais de 1 hora, que você fica lá jogando, você é hardcore. Então, assim, você pega as pesquisas de games no Brasil, você vê lá, tem muita gente que é hardcore. Sim, se você colocar nesse parâmetro que jogou mais de 1 hora é hardcore, é isso aí. Então, o brasileiro gosta de jogar, é uma forma de entretenimento e é uma das formas de entretenimento mais baratas que existe. Com porque certeza. Eu lembro Custo-benefício, né? Custo-benefício não tem igual. Como, por exemplo, se você for no cinema,
R$40, 2 horas. Sim. Se você for assistir o Netflix, ok, você pode dividir aí quantas séries quiser por R$59, mas é R$59 todo mês. Agora, tem jogo aí que é de graça. Você pode jogar à vontade, o tempo que quiser, você pode trocar sua vida profissional só pra jogar. É isso. Então, é um entretenimento que te dá muito prazer, inclusive, né? Perfeito. Muito obrigado, Cauano. Foi um prazer te ter aqui. Muito Valeu, obrigado pela oportunidade. Com certeza eu espero que a gente consiga conversar de novo. Sim. Até pra tocar as outras partes da tua carreira que eu sei que são muito legais. E pra você que ficou aí até agora, agradeço também por ser esse jogador hardcore, essa pessoa hardcore. Esse pro player de Candy Crush. Pro player de Chips Podcast que fica aqui por 1 hora assistindo com a gente. Então, um grande abraço pra vocês e até o próximo Chips Podcast. Rede Geek.